Bem-vindos à nossa análise aprofundada. Hoje a gente vai mergulhar nos detalhes do edital do vestibular 2026 da Universidade Estadual do Ceará, a UES. Temos aqui o documento oficial e a nossa missão é, extrair o essencial, sabe? Entender os pontos cruciais para quem está de olho numa vaga lá. Certo? Então vamos começar a destrinchar isso. O ponto de partida de qualquer vestibular é entender as oportunidades, as vagas, e como entrar no jogo, né? Quais são os números e os primeiros passos que o edital define. Perfeito. Conhecer o terreno é fundamental, né? O edital estabelece as bases. São 2.880 vagas no total para o vestibular 2026. É um número, assim, bem expressivo. Mas o que chama atenção logo de cara é a distribuição dessas vagas. Não é tudo concentrado num lugar só. Sim, eu vi isso. A divisão é bem clara. 1.274 vagas para cursos em Fortaleza, na capital. Isso. E 1.606 vagas distribuídas pelos campi da UES no interior do estado. Isso já diz muito sobre o alcance da universidade, não é, Evelyn? Sem dúvida. Mostra uma capilaridade, assim, notável. Uma presença forte fora da capital, o que é um fator super importante num estado como o Ceará. Essa distribuição não é só um número, né? Reflete uma política mesmo de interiorização do ensino superior. E falando em passos iniciais, o edital é bem claro quanto às inscrições. São feitas exclusivamente pela internet, só no site oficial da UES. E o prazo é apertado, tem que ficar ligado nisso. Começa às 8 horas da manhã do dia 1º de setembro de 2025. E termina às 5 da tarde do dia 12 de setembro de 2025. São só 12 dias, é muito pouco tempo. Exato. Isso exige que o pessoal esteja muito atento, não dá para deixar para a última hora mesmo. Essa janela curta pode ser um desafio, né? Para organizar documento, resolver pendência e para confirmar a inscrição, claro, tem a taxa. O valor fixado no edital é de R$ 160. E o pagamento do boleto tem que ser feito, assim, impreterivelmente até o dia 12 de setembro, também o último dia de inscrição. Perdeu o prazo, já era. Pois é, mas nem todo mundo precisou pagar o valor cheio, né? O edital trouxe a possibilidade de isenção total ou desconto de 50%. Embora o período para pedir isso já tenha passado, foi lá atrás, né? Entre 31 de julho e 6 de agosto de 2025. Isso, foi bem antes. É importante entender quem teve direito. Isso mostra um pouco da política de acesso da UES, eu acho. Concordo plenamente. Analisar essas categorias de isenção é tipo mergulhar um pouco na filosofia da universidade. O edital listou grupos bem específicos. Tinha a categoria C, para doadores de sangue regulares no Ceará, as categorias E1 e E2, para quem terminou o ensino médio em escola pública. Regular ou EJA, né? Isso, regular E1 ou na educação de jovens e adultos, a EJA E2. Aí tinha F1 e F2, para quem estava cursando o último ano do ensino médio público regular F1 ou da EJA F2. E ainda a categoria G, para pessoas hipossuficientes de baixa renda, e a H, para pessoas com deficiência, PCD. Nossa, é uma lista considerável de situações. Mas o que me chamou mais atenção foi o detalhe para as categorias de estudante de escola pública. E1, E2, F1, F2. Não era só ter estudado em escola pública, né? Tinha umas condições bem específicas ali. Precisamente. E aqui está um ponto fascinante de análise do edital, sabe? Para se encaixar nessas categorias, não bastava ter passado pela escola pública. Era preciso ter cursado o ensino médio inteirinho, todo ele, em escolas públicas municipais, estaduais ou federais, mas que fossem localizadas no Ceará. É um recorte geográfico e temporal muito claro. Entendi. E tinha mais um detalhe, né? Sobre usar a nota do Enem ou Enseja para concluir. Isso não podia para algumas categorias. Exatamente. Para algumas categorias, como a E2, quem terminou a EJA, e F2, quem estava cursando a EJA, o edital era explícito. Dizia que o histórico escolar do ensino médio não podia ter sido formado usando resultados do Enem ou do Enseja. E isso sugere talvez uma valorização da trajetória escolar contínua dentro do sistema público cearense, para garantir que o benefício chegue num perfil bem específico de estudante que fez todo o caminho tradicional ali na escola pública local. É uma política com foco bem delimitado. Interessante essa especificidade toda.
Bom, saindo das taxas e isenções, vamos para o coração do vestibular, as provas. Como é que a UES estruturou a avaliação para 2026? A estrutura é um modelo até clássico, né? Dividida em duas fases. Mas a UES tem suas particularidades, claro. A primeira fase acontece num dia só, 12 de outubro de 2025. E é uma prova de conhecimentos gerais. Ela é eliminatória e classificatória. E essa prova é um monstro. São 85 questões de múltipla escolha. O edital lista as disciplinas. Filosofia, geografia, história, sociologia, uma base forte de humanas aí. Sim. Depois, biologia, física, matemática, química, natureza e exatas. E ainda inclui educação física, língua estrangeira, francês, espanhol ou inglês à escolha, e língua portuguesa. Ufa! É muita coisa, uma abrangência enorme. É uma prova que exige fôlego, né? E uma preparação bem ampla do candidato. Claramente, essa primeira fase funciona como um grande filtro inicial. O objetivo parece ser avaliar uma base cultural e científica sólida, diversificada. É como se a universidade dissesse, olha, para entrar aqui tem que ter uma visão geral do conhecimento do ensino médio. O desempenho aqui decide quem segue para o próximo round. E quem passa por esse filtro, o que encara na segunda fase? A segunda fase já muda o foco. Ela acontece em 2 dias seguidos, 30 de novembro e 1º de dezembro de 2025. E aqui a avaliação fica mais específica e, eu diria, mais profunda. No primeiro dia, 30 de 11, todo mundo que passou faz uma prova de redação. Redação sempre importante. Crucial, né? Avalia argumentação, escrita, pensamento crítico. E além da redação, nesse mesmo dia, o candidato já faz uma das 3 provas de conhecimentos específicos do curso dele. Ah, então já começa a parte específica no primeiro dia da segunda fase. Já começa. E no segundo dia, que é 1º de dezembro... Aí são as outras 2. Exato. No segundo dia, os candidatos fazem as outras 2 provas de conhecimentos específicos. Ou seja, a segunda fase combina a redação com um aprofundamento em 3 áreas do saber ligadas ao curso escolhido. Cada prova específica tem 20 questões de múltipla escolha. Entendi. Então a lógica é amplitude na primeira fase, para filtrar, Isso. e depois profundidade e especialização na segunda fase. Exato. E essas provas específicas devem variar bastante, imagino. Exato. As disciplinas que formam o trio de provas específicas dependem totalmente da área do curso. Um candidato para medicina vai ter provas diferentes de um para letras ou computação, por exemplo. Isso exige que, depois de garantir a vaga na segunda fase, o estudo seja muito focado nos conteúdos que vão pesar mais para a classificação final no curso desejado. Faz sentido? Outro ponto que o edital menciona e que ajuda muita gente é onde fazer as provas. Não é só em Fortaleza, né? Correto. A UES mostra de novo essa capilaridade. Oferece locais de prova em várias cidades do estado. O edital lista Aracati, Canindé, Crateus, Fortaleza, claro, Iguatu, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Quixadá, Quixeramobim e Tauá. Bastante opção. Sim, essa descentralização é fundamental para democratizar o acesso. Reduz custo, barreira de deslocamento para quem é do interior. É um esforço logístico grande da universidade. Com tanta etapa, tanto detalhe, ter o calendário claro é vital. Vamos só recapitular as datas mais importantes que já estão definidas no edital, para ninguém se perder. Vamos lá, organização é tudo. Primeiro, o período para pedir isenção da taxa já foi. 31 de julho a 0 de agosto de 2025, quem pediu, pediu. Certo. Depois, o período crucial das inscrições, de 1º de setembro a 12 de setembro de 2025, até às 5 da tarde. Não pode perder. Anotado. A prova da primeira fase está marcada para 12 de outubro de 2025, um domingo. Ok. E as provas da segunda fase vão ser no domingo, 30 de novembro, e na segunda-feira, 1º de dezembro de 2025. Essas são as datas confirmadas, então. Mas o edital que saiu lá em 22 de agosto de 2025, ele deixa algumas coisas em aberto, né? Datas importantes que ainda não saíram. Sim, e isso exige atenção redobrada do pessoal. O próprio documento avisa que datas cruciais, tipo a divulgação dos locais exatos de prova para cada fase, o famoso cartão de informação, Sei.
E, principalmente, a data de divulgação do resultado final do vestibular ainda não estavam definidas quando publicaram o edital. E o que isso significa na prática para quem está na disputa? Significa que a responsabilidade de se manter informado é toda do candidato. Tem que criar o hábito de checar direto o site oficial da UES, www.ustbrrcev. É lá que vão sair os comunicados, possíveis adendos ao edital e essas datas que faltam. Não dá para se inscrever e esquecer. Tem que acompanhar ativamente até o fim. Qualquer descuido pode custar a vaga. Só não em processo ativo, essa estrutura de prova da UES, com uma primeira fase tão extensa e uma segunda focada em redação e conteúdo específico. Isso claramente pede uma preparação muito bem pensada, estratégica. Não é só estudar o conteúdo, né? Tem que entender o formato da prova, gerenciar tempo, praticar as habilidades. Sem dúvida. A primeira fase exige uma revisão ampla, quase enciclopédica mesmo do ensino médio. Já a segunda exige profundidade em certas áreas e principalmente domínio da escrita dissertativa argumentativa para a redação. A redação costuma ter um peso bem significativo na nota final. Então, uma preparação eficaz tem que olhar para esses dois lados do desafio. E como se preparar para algo assim? Imagino que existam vários caminhos, mas ter os recursos certos parece fundamental. Praticar com questão anterior, entender o estilo da banca, treinar a redação. Exatamente. A prática leva à familiaridade com a prova. Ajuda a identificar onde se está bem, onde precisa melhorar. Simulados são essenciais para treinar o tempo, principalmente naquela primeira fase com 85 questões. E para a redação, não adianta só escrever. Tem que ter um feedback bom, qualificado, para poder evoluir na argumentação, na estrutura do texto. Nesse sentido, para quem está buscando otimizar essa preparação, vale a pena conhecer ferramentas que podem dar uma força. Se quem nos ouve é estudante e quer se preparar de verdade, pode dar uma olhada no medcob.com.br. Lá tem um app com o maior banco de questões do Brasil. Inclui provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas que ajudam a sacar o raciocínio, né? Resumos práticos para revisar, aulas completas e até flashcards prontinhos para revisar em qualquer lugar, no celular mesmo. Verdade. Ter acesso a um volume grande de prática direcionada pode fazer a diferença num vestibular concorrido como o da UES. Com certeza. O acesso a materiais de estudo organizados e focados no formato do vestibular pode ser um diferencial importante. Recursos que oferecem resolução comentada de questões anteriores da própria UES, por exemplo, ajudam a entender não só o conteúdo, mas como a UES costuma cobrar os temas. Simulados no tempo certo e principalmente um sistema de correção de redação que aponte os erros e os caminhos para melhorar, são ferramentas valiosas para lapidar o que a segunda fase exige. A estratégia de estudo é tão importante quanto o conhecimento em si. Perfeito. Então, se a gente fosse resumir o que essa análise do edital nos mostrou sobre o vestibular UES 2026, qual seria a foto desse processo seletivo? Olha, a foto que emerge é a de um vestibular robusto, sabe? Bem estruturado, com regras muito claras, embora com algumas datas ainda por definir. Ele exige dos candidatos uma combinação de amplitude de conhecimentos gerais para a primeira fase e profundidade específica, mais a capacidade de escrita para a segunda fase. E a distribuição de vagas e os critérios de isenção mostram um compromisso claro com a interiorização e com o acesso de estudantes de escolas públicas cearenses, com aqueles critérios bem definidos que a gente comentou. Ou seja, planejamento, disciplina no estudo e ficar ligado nas comunicações oficiais da UES são ingredientes essenciais para quem quer uma daquelas 2.880 vagas. O edital é o mapa, mas a jornada exige esforço e estratégia. Exatamente. E, para além da parte prática para os candidatos, essa análise do edital deixa a gente com uma reflexão final, um ponto para pensar mais fundo. A alocação significativa de vagas para o interior, mais da metade do total, e essas políticas de isenção tão detalhadas, focando na trajetória completa em escola pública cearense,
Isso levanta uma questão importante sobre o papel da universidade estadual. Qual seria essa questão? Como essa arquitetura do vestibular, essa distribuição geográfica das vagas e as condições específicas de acesso, como isso efetivamente molda as trajetórias educacionais e profissionais dos jovens no Ceará? Será que essa estrutura consegue, na prática, reduzir as desigualdades regionais e sociais no acesso ao ensino superior público de qualidade? Ou será que ainda existem outras barreiras, talvez não ligadas diretamente ao vestibular, que persistem? É uma pergunta que vai além dos dados do edital, claro, mas que ele ajuda a gente a formular. Fica essa provocação para continuarmos pensando sobre o impacto real dessas políticas. Uma excelente questão para a gente fechar nossa análise e levar para refletir. Com isso, encerramos este mergulho detalhado no edital do vestibular UES 2026. Esperamos ter ajudado a clarear os pontos-chave e a entender melhor esse importante processo seletivo.